Escavações frequentemente revelam objetos comuns, como canos de esgoto ou pedras, mas às vezes desenterram surpresas extraordinárias. Descubra enquanto revelamos as 17 descobertas mais chocantes feitas durante escavações. Número 1. O Nodosaurus. No dia 21 de março de 2011, tudo parecia normal para Sean Funk na mina Millennium, em Alberta, no Canadá. Funk, operador de máquinas pesadas, passou anos cavando nas areias, descobrindo vestígios de um mundo há muito perdido. Mas naquela tarde, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Por volta da 1 da tarde, sua grande escavadeira atingiu algo muito mais duro do que a rocha e o solo habituais. Algo que logo seria identificado como um fóssil incrivelmente preservado de um dinossauro antigo. A princípio, ele não percebeu a magnitude de sua descoberta. Mas, quando a poeira baixou, não havia como negar. Enterrado profundamente na terra, ele havia desenterrado um Nodosaurus de 110 milhões de anos. Essa descoberta notável ofereceu uma visão rara da aparência e das características físicas dessa antiga criatura, um dinossauro herbívoro do período Cretáceo. Mais tarde descrito como o dinossauro mais bem preservado já descoberto, esse fóssil era muito mais do que uma simples ossada. À medida que Funk e seu supervisor, Mike Gratton, examinavam as estranhas pedras marrons em formato de nós, com um padrão bizarro, perceberam que estavam olhando para uma criatura congelada no tempo. Filas de discos cobriam os restos, sugerindo um dorso blindado com espinhos característicos. O fóssil não era apenas um esqueleto. Era a forma mais próxima possível de um ser vivo e respirando. A excitação que se seguiu foi algo que a equipe nunca tinha experimentado antes. À medida que os pesquisadores estudavam o Nodosaurus, ficavam cada vez mais impressionados. Com cerca de 5,5 metros de comprimento e pesando aproximadamente 1.300 quilos, essa criatura era como o rinoceronte de seu tempo, marchando pelas antigas florestas coberto por uma armadura impenetrável. 2 espinhos de 50 centímetros se projetavam de seus ombros, servindo como defesa contra predadores. Mas o que tornava esse fóssil ainda mais notável não era apenas seu tamanho ou idade, era a preservação. A criatura havia se fossilizado com sua pele, armadura e até mesmo vestígios de sua última refeição intactos. Número 2. Uma cidade antiga. Em 1748, um grupo de exploradores movidos pela atração de descobrir tesouros antigos começou a escavar na região de Campânia, na Itália. O que eles desenterraram superava todas as suas expectativas mais ousadas. Uma cidade inteira congelada no tempo. Essa foi a redescoberta de Pompeia, a cidade romana perdida para a história, após ser soterrada por cinzas vulcânicas na erupção catastrófica do Monte Vesúvio, no ano 79 d.C. A princípio, os exploradores não perceberam a magnitude de sua descoberta. À medida que escavavam mais fundo, desenterraram os restos de prédios, ruas e itens do cotidiano que foram perfeitamente preservados sob camadas de detritos vulcânicos por quase 2.000 anos. A primeira visão desse mundo antigo era impressionante. Afrescos intactos adornavam as paredes das casas, jarros de frutas e pães estavam intocados, e restos de esqueletos mostravam os momentos finais dos habitantes da cidade, que se amontoaram em um esforço desesperado para escapar do desastre. Essa redescoberta inicialmente despertou curiosidade, mas só em 1763, após a descoberta de uma inscrição, é que sua importância histórica foi plenamente compreendida. Pompeia não era simplesmente um sítio arqueológico qualquer. Era uma janela para a vida de uma cidade romana, notavelmente preservada pela tragédia. As casas, os banhos públicos, as lojas e os anfiteatros estavam todos à espera de serem estudados, oferecendo uma visão sem precedentes da vida cotidiana, da cultura e até dos últimos momentos da população romana antiga. À medida que a notícia da descoberta de Pompeia se espalhava, o mundo se encantava com a cidade envolta no tempo. O movimento neoclássico na Europa encontrou inspiração nas descobertas, com artistas e estudiosos fascinados pela preservação da arte, arquitetura e artefatos romanos antigos. O local tornou-se uma peregrinação para intelectuais do iluminismo, consolidando seu lugar tanto no imaginário acadêmico quanto no cultural. Número 3. A Arca de Noé. Em novembro de 2023,
Arqueólogos anunciaram que podem ter encontrado o que seria a evidência da Arca de Noé na Turquia. A equipe de pesquisadores, trabalhando em uma formação geológica no distrito de Doğubeyazıt, perto do Monte Ararat, está estudando o local desde 2021. As descobertas iniciais sugerem que amostras de rochas e solos da formação contêm materiais marinhos argilosos e evidências de frutos do mar, o que pode indicar atividade humana datada de cerca de 5.000 anos atrás. Isso se alinha à cronologia bíblica do Grande Dilúvio, que acredita-se ter ocorrido entre 5.500 e 3.000 anos antes de Cristo. A formação geológica em questão há muito intriga cientistas devido ao seu tamanho, formato e semelhança com a arca descrita na Bíblia. Uma análise detalhada e medições precisas da forma da embarcação fornecerão pistas importantes. Medindo cerca de 5.000 metros de comprimento e com uma curva distinta, a formação se encaixa nas dimensões da arca mencionadas nos textos bíblicos. Uma equipe de várias universidades, incluindo a Universidade Técnica de Istambul e a Universidade de Atatürk, coletou e analisou 30 amostras em dezembro de 2022, na esperança de confirmar a presença de estruturas feitas por humanos sob a formação. No entanto, a descoberta permanece controversa. Embora alguns cientistas e pesquisadores estejam otimistas de que isso pode ser a tão procurada evidência da Arca de Noé, muitos geólogos permanecem céticos, sugerindo que a estrutura pode ser apenas uma formação natural de rochas. Apesar das dúvidas, essa descoberta reacendeu o interesse na busca pela arca e pode servir como um ponto de partida para futuras explorações arqueológicas. Número 4. A Cidade Dourada Perdida de Luxor. Arqueólogos fizeram uma descoberta revolucionária no Egito em 2020. Uma cidade de 3.000 anos próxima a Luxor, enterrada sob a areia por séculos. Nomeada de Cidade Dourada Perdida, ela remonta ao reinado de Amenhotep III, um dos faraós mais poderosos do Egito Antigo. Zahi Hawass, renomado egiptólogo, liderou as escavações. A cidade foi encontrada durante a chamada Era Dourada do Egito, por volta de 1391 a.C. A descoberta revelou uma cidade surpreendentemente bem preservada, com estruturas e cômodos cheios de ferramentas e artefatos do cotidiano, como joias, cerâmicas e amuletos. Potes de barro, vasos de vinho e joias coloridas de uma cidade não vista há milênios foram descobertos. Essa descoberta está sendo considerada uma das mais significativas desde a abertura do túmulo de Tutankhamon. A professora Betsy Bryan, especialista em arte e arqueologia egípcia, destacou que essa descoberta proporciona uma visão sem igual sobre a vida das pessoas durante uma época em que o Egito estava em seu auge de riqueza e poder. A cidade parece ter sido ativa durante os reinados de Amenhotep III, seu filho Akhenaton, e de Tutankhamon. As escavações revelaram diferentes setores, incluindo uma padaria e áreas administrativas e residenciais, com paredes e estruturas completamente intactas. Objetos como potes de cerâmica colorida, amuletos de besouro escaravelho e tijolos de barro com o selo de Amenhotep III aumentam a importância dessa descoberta. Conforme as escavações continuam, os arqueólogos esperam que ainda mais descobertas sejam feitas, incluindo tumbas e tesouros adicionais. Número 5. Cabeças de crocodilo. Imagine a cena, uma equipe de arqueólogos dedicados, munidos de pincéis e cinzéis, escavando meticulosamente tumbas antigas que ficaram intocadas por séculos. O sítio arqueológico de Asasif Norte, localizado à sombra do magnífico templo de Hatshepsut, é um lugar carregado de história e mistério. E agora, enquanto peneiravam os restos do passado, suas mãos tocaram algo que enviaria ondas de choque pela comunidade arqueológica. Uma coleção de 9 cabeças de crocodilo. Essa não era uma descoberta comum, era algo que desafiaria tudo o que os estudiosos pensavam saber sobre os rituais de sepultamento do Antigo Egito. O Dr. Patrick Chudzik, chefe desse projeto de pesquisa notável, do Centro Polonês de Arqueologia Mediterrânea da Universidade de Varsóvia, ficou incrédulo ao examinar esses restos peculiares. Essa é uma descoberta única, declarou, enfatizando como nunca antes havia sido documentada a presença de crocodilos em tumbas humanas no Egito. Anteriormente, múmias de crocodilos haviam sido encontradas em templos, mas nunca dentro de túmulos destinados a seres humanos. As cabeças de crocodilo foram desenterradas de 2 tumbas de elite.
uma pertencente a Shet, um alto oficial durante o reinado do faraó Mentuhotep II, que governou há mais de 4.000 anos, e outra, provavelmente de um vizir. Essas tumbas não eram apenas locais de descanso final, mas portais para entender uma civilização que reverenciava e temia esses répteis ao mesmo tempo. Os crocodilos descansavam nas margens do Nilo, sua presença sendo tanto venerada como divina, quanto temida como predadores. Ao inspecionar cuidadosamente os achados, os pesquisadores notaram algo peculiar. Essas cabeças de crocodilo não foram mumificadas da maneira tradicional. Elas estavam apenas envoltas em tecido, sem nenhum tratamento adicional. Esse detalhe intrigou os pesquisadores, sugerindo que os restos possuíam um significado profundo, além de mera decoração. Faziam parte de um conjunto funerário projetado para auxiliar os mortos em sua jornada para o além, uma jornada cheia de perigos e incertezas. Na mitologia egípcia antiga, Sobek, a divindade crocodilo, era tanto temido quanto adorado. Ele encarnava força e proteção, ganhando proeminência ao se fundir com Ra, tornando-se Sobek-Ra, a divindade solar. Esse simbolismo reforçava seu poder sobre a vida e a morte. O Dr. Chudzik destacou que a colocação das cabeças de crocodilo nas tumbas não era apenas um ato de reverência. Acreditava-se que elas oferecessem uma poderosa proteção às almas que navegavam pelos reinos traiçoeiros além da morte. Número 6. O túnel de água medieval. Em Winchester, Hampshire, onde os ecos da história parecem pairar no ar, esperava-se que segredos fossem desenterrados. Durante anos, rumores circularam sobre a existência de um antigo túnel subterrâneo próximo à abadia de Hyde, o local de descanso final do lendário rei Alfredo, o Grande. Movidos pela curiosidade e pela aventura, mais de 140 membros da comunidade se uniram à caridade Hyde 900 para uma série de escavações arqueológicas, com o objetivo de desvendar os mistérios enterrados sob seus pés. Mal sabiam eles que seus esforços levariam a uma descoberta extraordinária. Um túnel de água medieval, que provavelmente abastecia os habitantes da abadia. À medida que as pás encontravam a terra e a excitação aumentava, os arqueólogos ficaram maravilhados com o que emergiu das profundezas, um canal abobadado sofisticado que provavelmente servia como uma fonte vital de água para várias instalações dentro da abadia de Hyde. Isso não era mais um simples rumor, era uma prova tangível de um fluxo de água que um dia alimentou os claustros, cozinhas, refeitórios e até as latrinas usadas pelos monges que viveram lá séculos atrás. David Sperling, que liderou essas escavações por 6 anos, expressou sua alegria em envolver membros da comunidade na descoberta de artefatos históricos tão significativos. A empolgação e o engajamento deles foram motivadores essenciais para o grupo. Número 7. O Ferrari enterrado. Em dezembro de 1974, um Ferrari Dino 246 GTS, do ano de 1974, pertencente a Rosendo Cruz, foi roubado logo após ele estacioná-lo em frente a um restaurante em Los Angeles, onde estava celebrando seu jantar de aniversário de casamento. Cruz havia comprado o carro apenas 2 meses antes como um presente para sua esposa. Anos depois, em fevereiro de 1978, 2 garotos brincando em seu quintal, também em Los Angeles, acidentalmente descobriram o carro enterrado. As autoridades foram alertadas, e o carro foi desenterrado, surpreendentemente intacto, apesar de uma tentativa improvisada de preservação feita pelos ladrões, que usaram lonas e tapetes. No entanto, as janelas haviam sido deixadas abertas. Inicialmente, acreditava-se que o carro havia sido enterrado pelos ladrões logo após o roubo. Contudo, investigações posteriores revelaram que o próprio Cruz havia conspirado com os ladrões em um esquema de fraude. O plano original era desmontar o carro para vender suas peças, mas, em vez disso, os ladrões o enterraram, planejando recuperá-lo mais tarde, mas perderam a localização exata. O carro foi eventualmente vendido pela seguradora Farmers Insurance em um leilão, após ser transferido para a companhia. Um empresário do setor imobiliário, Brad Howard, comprou o Dino e o restaurou, trazendo-o de volta à plena funcionalidade. Apesar do tempo que passou enterrado, o carro foi recuperado e até 2019 ainda pertencia a Howard, que continuava a exibi-lo em eventos de carros antigos e a dirigir o veículo. Número 8. Machimosaurus Rex.
Essa descoberta, apelidada de Machimosaurus rex, representa o maior crocodilo marinho já encontrado, com mais de 9 metros de comprimento e pesando impressionantes 3 toneladas. A excitação entre os cientistas era palpável ao perceberem que haviam desenterrado um pedaço da história pré-histórica que desafia nossa compreensão desses répteis magníficos. Os fósseis, embora fragmentados, fornecem uma visão de uma época em que o Machimosaurus dominava os oceanos. Federico Fanti e sua equipe da Universidade de Bolonha fizeram essa descoberta incrível com o apoio da Sociedade Nacional de Geografia. O paleontólogo Stephen Broussat observou que essa região permaneceu em grande parte inexplorada para fósseis, tornando essa descoberta ainda mais significativa. O que torna essa descoberta tão impressionante não é apenas o tamanho do Machimosaurus, mas o que ele representa em termos de evolução e sobrevivência. Com dentes robustos projetados para esmagar e um crânio poderoso capaz de aplicar uma força de mordida impressionante, esse antigo predador provavelmente caçava presas como grandes tartarugas marinhas ou peixes enquanto se escondia nas águas rasas. O Machimosaurus rex era um predador de ponta em seu habitat marinho, mas essa descoberta carrega implicações mais profundas para a paleontologia. Sua existência no período Cretáceo levanta questões sobre a sobrevivência durante possíveis eventos de extinção em massa no final do período Jurássico. Em vez de ser completamente dizimado, evidências sugerem que muitos répteis marinhos conseguiram se adaptar e prosperar, apesar das turbulências ambientais da época. Número 9. A pedra rúnica mais antiga do mundo. Arqueólogos na Noruega descobriram o que acreditam ser a pedra rúnica mais antiga do mundo, e de fato, é a pedra rúnica datável mais antiga, com até 2.000 anos de idade. Ela foi encontrada durante uma escavação em 2021 perto de Tyrifjorden, a oeste de Oslo. Esse bloco quadrado e achatado de arenito marrom contém inscrições que são consideradas um dos primeiros exemplos de escrita rúnica. A pedra, apelidada de Svingerudsteinen, em homenagem ao local onde foi descoberta, fornece novas informações sobre o uso precoce de runas na Escandinávia. Medindo 31 centímetros por 32, a pedra apresenta vários tipos de inscrições. Uma delas parece ser o nome Idibera, que pode representar uma pessoa. Essa descoberta é particularmente significativa, pois inscrições rúnicas dessa época já foram encontradas em outros materiais, como ossos, mas nunca em pedra. Acredita-se que as runas foram esculpidas entre o ano 1 e o ano 250 d.C., tornando-a a pedra rúnica mais antiga com datação conhecida. Kristel Zilmer, professora da Universidade de Oslo e pesquisadora-chave no projeto, descreveu a descoberta como uma das mais sensacionais de sua carreira acadêmica. A pedra rúnica deve fornecer conhecimentos valiosos sobre a história inicial da escrita rúnica. Ela será exibida no Museu de História Cultural de Oslo, que abriga a maior coleção de artefatos históricos da Noruega. Número 10. Estátuas de bronze. Arqueólogos desenterraram uma descoberta que parece saída de um filme. Uma impressionante coleção de 24 estátuas de bronze, preservadas por mais de 2.300 anos. Essas incríveis estátuas foram criadas na antiga Itália, mais especificamente na Toscana, onde a história literalmente repousa logo abaixo da superfície. O cenário das escavações era um antigo spa em San Casciano dei Bagni, famoso por suas águas termais ricas em minerais. Entre as estátuas, destaca-se a figura de uma jovem adormecida ao lado de Hygieia, a deusa da saúde, cujo braço está entrelaçado com uma serpente, símbolo de rejuvenescimento e cura. Ao desenterrar essas relíquias, os arqueólogos descobriram também outras figuras representando imperadores, matronas e crianças, o que sugere um rico contexto social e religioso no local. A importância dessa descoberta é enorme, sendo considerada uma das mais significativas dos últimos 50 anos. Massimo Ozzana, do Ministério da Cultura da Itália, destacou sua raridade ao compará-la com a descoberta dos bronzes gregos ao largo da costa da Calábria em 1972. Além das estátuas, o tesouro incluía milhares de moedas e inscrições, deixadas por visitantes que buscavam bênçãos de saúde nas águas sagradas. Os banhos termais foram desenvolvidos pelos etruscos por volta do século III a.C. e posteriormente ampliados durante o período romano.
quando imperadores como Augusto frequentavam o local em busca de seus benefícios terapêuticos. Número 11. Fóssil de 66 milhões de anos. Paleontólogos desenterraram um fóssil que causou arrepios na espinha. Uma criatura tão formidável que parece uma fusão dos predadores mais temidos da natureza. Conheça o Thalassotitã atrox, ou como é chamado, o Titã Terrível do Mar. Com cerca de 9 metros de comprimento, este réptil marinho era um predador no topo da cadeia alimentar, dominando seu ambiente aquático com mandíbulas maciças e dentes adaptados para devorar outros monstros marinhos como os plesiosauros. Descoberto perto de Casablanca, no Marrocos, essa incrível descoberta nos dá um vislumbre de uma época logo antes do impacto do asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Ao examinar meticulosamente os restos fossilizados, os cientistas perceberam que encontraram mais do que apenas um impressionante espécime. Encontraram evidências das vítimas do Thalassotitã. Entre os restos estavam ossos e crânios quebrados de outros grandes répteis marinhos, sugerindo que ele os devorava com eficiência impiedosa. O desgaste em seus dentes indicava que o Thalassotitã não hesitava em mastigar ossos duros, consolidando seu papel como um predador feroz e dominante em seu habitat. O Dr. Nick Longrich, da Universidade de Bath, descreveu essa criatura como uma mistura aterrorizante de dragão de Komodo, tubarão branco, tiranossauro e orca. Essa combinação assustadora pinta um retrato claro de um predador de ponta que governava os mares durante uma das eras mais dinâmicas da Terra. As implicações dessa descoberta são significativas. Longe de estarem em declínio antes do evento de extinção em massa, criaturas como o Thalassotitã prosperavam e estavam evoluindo para se tornarem alguns dos caçadores mais eficazes dos oceanos. Número 12. Pegadas humanas mais antigas na América. Uma história extraordinária está sendo desenterrada no Parque Nacional de White Sands, no Novo México, desafiando tudo o que pensávamos saber sobre a presença humana nas Américas. Imagine estar à beira de um antigo leito de lago, onde pegadas fossilizadas datando de 21 a 23 mil anos atrás foram descobertas. Essa descoberta representa a evidência direta mais antiga da presença humana no continente, reformulando nossa compreensão dos padrões de migração antigos. As pegadas foram inicialmente identificadas em um estudo inovador publicado em 2021, mas surgiram dúvidas sobre a validade dos métodos de datação usados. Alguns pesquisadores questionaram se sementes de plantas aquáticas poderiam ter absorvido carbono antigo, o que teria distorcido os resultados da datação por radiocarbono em milhares de anos. No entanto, novas pesquisas surgiram, fornecendo evidências convincentes que reforçam a linha do tempo original. Usando 2 materiais distintos encontrados no local, pólen de coníferas antigas e grãos de quartzo, o estudo fortalece a alegação de uma presença humana muito mais antiga do que se pensava anteriormente. À medida que os especialistas estudam essas fascinantes descobertas, reconhecem sua importância no contexto mais amplo da ocupação humana no planeta. Thomas Urban, arqueólogo da Universidade Cornell, enfatiza que esse tema sempre gerou controvérsias devido às suas implicações para o entendimento das migrações humanas. A ideia de que humanos poderiam ter chegado à América do Norte muito antes do que se acreditava nos força a reconsiderar suposições de longa data sobre a jornada de nossos ancestrais através de terras e mares. Número 13. O Stonehenge, da Ucrânia. Uma equipe de arqueólogos ucranianos revelou o que está sendo chamado de o Stonehenge da Ucrânia, localizado perto da vila de Novo-Alexandrovka, no Oblast de Dnipropetrovsk. Esse antigo túmulo, datado de cerca de 5.500 a 5.300 anos, é anterior às pirâmides do Egito e oferece uma visão profunda sobre as primeiras civilizações da região. Conforme as escavações avançavam, os pesquisadores descobriram um kurgan monumental, um imponente monte funerário de 7,5 metros de altura e 50 metros de largura. Essa colina sagrada serviu como um local de sepultamento comunitário durante mais de 1000 anos, refletindo as estruturas sociais complexas e as tradições funerárias elaboradas das tribos indo-europeias. O local revelou 64 pedras gigantes dispostas em formação circular, cada uma com seu próprio significado sagrado.
Essas enormes pedras, além de servirem como suporte estrutural, também atuavam como limites espirituais entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os arqueólogos encontraram esqueletos enterrados dentro de 11 alcovas, junto com cerâmicas quebradas, e as pedras monumentais que cercavam a área. Acredita-se que figuras proeminentes, como chefes tribais e xamãs, tenham sido sepultadas aqui, honradas por suas comunidades com a construção desse complexo funerário elaborado. Dmitro Teslenko, chefe da expedição arqueológica de Dnipro, enfatizou que uma empreitada desse porte teria exigido trabalho e recursos significativos, destacando o alto status dos enterrados ali. Além disso, traços de mumificação foram descobertos em um sepultamento da Idade do Bronze, indicando práticas funerárias avançadas entre esses povos antigos. Os órgãos internos haviam sido meticulosamente removidos, e alguns crânios foram adornados com ocre vermelho, um mineral frequentemente associado a rituais de vida após a morte. Número 14. A múmia de língua dourada. Em 2021, arqueólogos trabalhando no sítio de Taposiris Magna, no Egito, descobriram uma múmia de 2.000 anos com uma característica singular: uma língua feita de ouro. Acredita-se que essa descoberta esteja ligada às crenças egípcias antigas sobre a vida após a morte. Os embalsamadores podem ter colocado a língua dourada para garantir que o falecido pudesse se comunicar com Osíris, o deus do submundo. Segundo as crenças egípcias, era essencial falar com as divindades no além para garantir o favor ou a paz eterna. A múmia de língua dourada foi uma das 16 sepulturas encontradas no local, onde os arqueólogos também descobriram outros artefatos e estátuas. O sítio de Taposiris Magna é conhecido por templos dedicados a Osíris e Ísis, e a equipe, liderada por Kathleen Martinez, já havia encontrado moedas com a imagem de Cleópatra VII, sugerindo que a área estava ativa durante o reinado da famosa rainha egípcia. Além da múmia com a língua dourada, outros achados significativos incluíram uma múmia feminina com uma máscara mortuária e 2 múmias com pergaminhos, cujo conteúdo ainda está sendo analisado. O uso do ouro, um metal associado à eternidade e ao divino no Egito Antigo, destaca a importância espiritual dessas práticas funerárias. Número 15. A inscrição de Jerubbaal. Em julho de 2021, arqueólogos no sul de Israel descobriram um fragmento de cerâmica com 3.000 anos de idade, contendo a inscrição do nome Jerubbaal, uma figura ligada ao juiz bíblico Gideão. A inscrição foi desenterrada em Khirbet Erhai, perto de Kiryat Gat, por uma equipe da Universidade Hebraica de Jerusalém, da Autoridade de Antiguidades de Israel e da Universidade Macquarie. O artefato, um pedaço de uma jarra de cerâmica que provavelmente foi usada para armazenar óleo, perfume ou remédios, apresenta uma inscrição alfabética datada de cerca de 1.100 anos antes de Cristo. Nos textos bíblicos, Jerubbaal é outro nome para Gideão, que desempenha um papel significativo no livro dos Juízes. A descoberta sugere a continuidade do uso da escrita alfabética em Khirbet Erhai após a queda da cidade cananeia vizinha de Tel Lachish, destruída por volta de 1150 a.C. Essa descoberta oferece novos insights sobre as práticas de alfabetização e escrita no Antigo Israel e reforça a precisão histórica de certos relatos bíblicos. Número 16. A tumba do faraó. Arqueólogos no Egito revelaram uma descoberta impressionante. Uma tumba de 4.400 anos localizada na necrópole de Saqqara, a cerca de 30 quilômetros ao sul do Cairo. Acredita-se que essa tumba seja o local de descanso final de um sacerdote de alto escalão chamado Watiye, que serviu durante a Quinta Dinastia, sob o reinado do faraó Neferirkara Kakai. A tumba faz parte do complexo piramidal de Saqqara, que abriga algumas das pirâmides mais antigas do Egito. Descrita como única por Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, a tumba está excepcionalmente bem preservada. Suas paredes são adornadas com hieróglifos vibrantes e estátuas vívidas que incluem cenas de Wadi com sua família, sua mãe, esposa e outros parentes. As cores das estátuas e hieróglifos permanecem surpreendentemente intactas, mesmo após milhares de anos, oferecendo uma visão rara da vida e das práticas religiosas do Egito Antigo. Dentro da tumba, os arqueólogos encontraram esculturas detalhadas que retratam cenas de pássaros, balanças de pesagem e várias oferendas. A tumba de Wati
que escapou de saqueadores por estar enterrada em um terreno mais elevado, oferece pistas valiosas sobre as práticas funerárias do Egito Antigo e o papel dos sacerdotes em rituais religiosos. As escavações começaram em dezembro de 2018 e os arqueólogos acreditam que ainda mais tesouros serão descobertos, incluindo o sarcófago de Wat. Essa descoberta acrescenta uma nova camada à rica herança arqueológica do Egito, fornecendo pistas sobre a sociedade egípcia antiga, particularmente o papel central que os sacerdotes desempenhavam na vida religiosa e no culto à morte. Essas foram as 17 descobertas mais impressionantes feitas durante escavações ao redor do mundo. Cada uma dessas descobertas trouxe uma nova perspectiva sobre a história antiga, revelando segredos que estavam enterrados por séculos ou até milênios. A exploração continua, e é emocionante imaginar quais outros mistérios do passado ainda estão por vir. Se você gostou dessas incríveis revelações, não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Até o próximo vídeo!